aí, galera? Galera do terceiro ano, animados, vibrantes, todos já aí próximos das nossas aventuras, as provas externas do SSA, vem aí as provas do SAEP, você também, principalmente, aí, foco no Enem, essa galera do terceiro ano que está com tudo animados para essa aula de agora, tá bom? Vamos juntos para mais um mergulho no mundo da filosofia e com um assunto assim extremamente importante para que você possa pensar em alguns assuntos, em alguns momentos históricos e filosóficos que vai ajudá-los a entender a concepção de mundo ou as concepções de mundo ou do mundo, né, a respeito das coisas que acontecem ao nosso redor, não só do ponto de vista filosófico, mas como também hoje vamos mergulhar um pouquinho no ponto de vista sociológico e do ponto de vista também histórico, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Não esqueça de seguir-nos lá no Instagram, no YouTube, nas redes sociais do EducaPE. Vá lá no Conecta Aí, assista às aulas anteriores. Sempre lembre-se de um detalhe que eu sempre falo aqui nas nossas aulas, que um assunto sempre vai levar-nos a outro. Então é necessário que você esteja ali, ó, sempre de olho nas aulas que já passaram. Ative o sininho do YouTube para quando as aulas estiverem lá, você também assistir, quando as aulas novas chegarem. Galera do terceiro ano, é hora de focar no Enem. Para isso, o que é que você precisa fazer? Simples. Você não deve deixar de assistir às aulas do primeiro ano, às aulas da galera do segundo ano, dá uma olhadinha, revisa o assunto, são importantíssimos para que você tenha uma noção melhor para esse momento da prova, tá bom? Sejam todos bem-vindos, estamos aí próximo das festas. Eu soube, assim, falaram para mim, não é certo não, falaram para mim que a nossa chefe, que está aqui agora aqui conosco, né? E a nossa amiga aqui da intérprete aqui de Libras, que compraram vários chocolates, vários ovos de chocolate, vai mandar aqui pra gente, né, chefe? A chefe já tá ali, ela disse que só pro professor de filosofia ela fez assim, ó, dois ovos, olha aí que coisa maravilhosa. Por isso que eu amo Educapé. Educapé vai dar ovo aí pra gente, ovo de Páscoa. Valeu, chefe! Muito bem, mas vamos lá. Nossa aula de hoje, Descartes, Marx e Hegel. Nós vamos estudar sobre os pensamentos desses três filósofos. Vamos juntos? Muito bem. Vamos começar com o nosso amigo René Descartes. Quem foi? O que ele pensava? Vamos tentar aqui descobrir um pouquinho dessa visão filosófica desses três pensadores, ok? Descartes é alguém que eu gostaria que você estudasse um pouquinho mais. Os seus pensamentos foram essenciais para o desenvolvimento de uma filosofia, de abrir o pensamento para outras áreas, como é o caso também da matemática e etc. Então, em René Descartes, nós vamos descobrir uma filosofia centrada principalmente no pensamento do chamado dualismo. Vamos entender um pouquinho mais? Muito bem. Ele era filósofo, matemático francês. Olha aí a relação da matemática com a filosofia. Nosso amigo professor Walter, né? A filosofia foi ali o pontapé inicial para muitas das ciências, do desenvolvimento de outras ciências, de outros pensamentos, de outras disciplinas. E ele nasce em 1596, morre em 1650 e desenvolve algumas teorias que eu quero mostrar apenas algumas aqui para vocês como o início do seu estudo, tá bom? Primeira questão ali, uma das mais famosas teorias de Descartes está no fato do chamado dualismo cartesiano. O que seria o dualismo cartesiano? Lembrem-se que existe uma coisa chamada dualismo platônico. No dualismo platônico, que a gente vai voltar um pouquinho ali para você entender mais sobre o pensamento de Descartes, quando a gente volta ali ao dualismo platônico, nós encontramos a ideia do mundo sensível, né, e do mundo invisível. E ali, Platão ele pega a ideia de que o ser humano ele é composto de duas
substâncias, o que vamos chamar do corpo e da sua alma, e da alma, né? Que seria como hoje, numa visão assim mais, numa linguagem mais atual, seria uma entidade que há dentro de nós e que sai a partir da nossa morte, que na visão de Platônico é ela que vai até o mundo da perfeição, até o mundo das ideias, né? O mundo onde existem todas as coisas perfeitas. Então, no pensamento de Descartes, ele admite a existência de um pensamento. É tanto que ele diz o seguinte, que esse pensamento deve nos levar a quem? A Deus. É tanto que Descartes é considerado um filósofo voltado para essa questão da divindade, da religião, do pensamento mais centrado, na filosofia mais centrada ali nas questões da religiosidade, ok? Então ele dizia o seguinte, na sua visão, se há um pensamento de Deus, mas também um pensamento do mundo material, essa junção desses pensamentos forma aquilo que nós vamos chamar de dualismo cartesiano. Em outras palavras, vamos entender isso melhor. O pensamento, ou o espírito, ou ainda a alma, é diferente e distinto do corpo. Ok? E o ser humano é constituído por alma e corpo. E exatamente seria o dualismo cartesiano. Professor, isso influenciou muito o pensamento não só da filosofia, como também o pensamento da religião. Se você for hoje a várias correntes religiosas, tanto no protestantismo, como no próprio catolicismo, ou nas religiões, né, voltada mais para essas questões assim, né, espíritas, kardecistas, etc., vocês vão ver que todos têm essa ideia voltada para que o homem como sendo a partir do dualismo, ou seja, um corpo distinto da sua alma. Mas todas as religiões pensam dessa forma, há somente essas teorias que definem o ser humano, todos seguem essa visão filosófica do dualismo que começa ali de Sócrates, Platão e chega até a religião a partir de Descartes? Não. Se você fizer uma comparação do pensamento hebraico, por exemplo, com o pensamento grego ou com o pensamento filosófico, você vai ver o seguinte, que os judeus, né, ou a filosofia hebraica, ela pensa o homem a partir do quê? De um holismo. O homem ele é o todo e não em partes. Não há uma divisão na filosofia hebraica desse homem, né, desse ser humano, entre o corpo e a sua alma. Para a filosofia hebraica, o homem é o todo. É o que eles chamam na língua hebraica de Nefesh Hayah, no hebraico, que seria o ser vivo. A alma não seria algo que há dentro do ser humano, mas seria o próprio ser humano. E aquilo que normalmente chamaríamos de espírito, os hebreus, né, a filosofia hebraica chama de respiração. Mas veja que a filosofia ela tem uma força marcante a partir do pensamento, principalmente de Descartes, que considerava Deus e esse mundo material para uma força marcante para influenciar o pensamento religioso, principalmente o pensamento da religião de hoje. Professor, o senhor quer nos dizer, então, que a religião ela também é filosófica? Sim, a religião ela é filosófica não só por desenvolver ideias, não só por desenvolver questionamentos, para desenvolver o sentido da busca, do bem, etc., que são as bases do pensamento filosófico, mas também por incorporar nos seus preceitos, por incorporar nas suas crenças os fatores, né, ensinados por alguns filósofos através da história. Inclusive o pensamento chamado dualismo cartesiano, ok? Muito bem, então vamos lá. Para continuarmos aqui, deixa eu ver aqui o slide, pronto, vamos lá. Se eu pedir aqui a minha chefe para me ajudar, acho que travou, chefe. Agora, vamos lá. A partir desse pensamento, Descartes ele desenvolve 3 ideias, ok? E o que ele chama isso de tipos de ideias. As ideias chamadas adventícias, as inatas e as factícias. O que são isso? As ideias que ele chama de adventícias são aquelas que têm origem nos sentidos, certo?
as inatas, nascidas com a razão, e as factícias, forjadas pela imaginação. As inatas, elas passam a também ter uma questão de serem claras e distintas. É como se você pensasse da seguinte maneira: ao desenvolver um pensamento, ao desenvolver uma ideia, a desenvolver uma linha de raciocínio, você vai agora trabalhar a partir dos seus sentidos, daquilo que você apenas sente, você vai pensar a partir da razão, do seu raciocínio, da sua lógica ou do seu questionamento, ou você vai pensar a partir da sua imaginação. Professor, é necessário que eu realmente defina, antes de eu falar um pouquinho para você sobre essa questão dos tipos de ideias, deixa eu parar um pouquinho e mostrar a você que quando nós estudamos alguns conceitos e algumas disciplinas, como é o caso da filosofia e sociologia e outras, você pode ver que há uma proximidade com o nosso cotidiano. Alguém essa semana, numa aula de filosofia, perguntou assim para mim: professor, mas em que eu vou usar a filosofia? Em tudo. Ah, mas eu quero ser engenheiro. Sim, você vai ser engenheiro, mas você vai usar a filosofia também. Poxa, professor, eu vou ter aula de filosofia quando eu estudar engenharia? Talvez não necessariamente aula de filosofia, mas a partir do momento que você vai fazer cálculos, a partir do momento que você vai fazer questionamentos, a partir do momento que você vai pensar a respeito de algo, você já desenvolveu atitudes filosóficas. Então, as ideias fazem parte dessas atitudes filosóficas. E a questão é, tudo que você vai pensar, raciocinar, ela vai partir dos seus sentimentos, da sua razão ou da sua imaginação. O homem tem que ser apenas sentimentos, o homem precisa ser apenas racional, ou o homem tem que usar apenas a sua imaginação. Na verdade, as ideias elas precisam serem claras e distintas e partirem de sentidos diferentes, direções diferentes, mas que levem você a chegar a conclusões que sejam únicas e comuns, ok? Muito bem. Vamos agora para o nosso outro pensador, que é o nosso amigo, deixa eu só ver aqui, Jeff, travou de novo, que é o nosso amigo Karl Marx. Vamos lá? Ok. Mas antes de irmos a Karl Marx, deixa eu falar um pouquinho aqui da dúvida metódica de Descartes, antes de irmos para Karl Marx. Segura aí, calma. Qual era o problema de Descartes? Se nós procuramos conhecimentos, se nós procuramos as ideias ou desenvolver essas ideias, consequentemente, o conhecimento, nós procuramos o que nós chamamos de um conhecimento verdadeiro. Não é isso que nós queremos? Quando desenvolvemos perguntas, questionamentos, nós queremos chegar a um denominador comum. Então, ele percebeu que tudo que ele havia aprendido, que ele considerava como verdades indiscutíveis, na verdade, poderiam ser incertas ou falsas. Professor, para aí, para um pouquinho. É como se Descartes fizesse o seguinte raciocínio. Será que aquilo que eu acredito realmente é uma verdade? Ou eu preciso duvidar, questionar o que eu acredito para saber se há uma falsidade naquilo que me ensinaram? Você pode perguntar, tudo pode ser questionado, tudo pode ser baseado na questão da dúvida. É isso que ele chama de... Ele resolveu fazer uma investigação. Só aceitar ideias, o que seria isso? Só aceitar ideias que pudesse ser baseada em evidências, certo? Que pudesse ter clareza, que pudesse ser retirada todas as dúvidas, o que ele chamou de critério de certeza. Ou se não, construir um novo conhecimento, construir uma nova ciência que pudesse garantir o conhecimento como sendo sólido e verdadeiro, que ele chamou isso de propósito de investigação, ou que ele pudesse primeiro buscar as ideias ou as crenças que serviram de base para aquilo que ele iria investigar, questionar e etc., que ele chamou de método ou estratégia. O que é isso? Como saber que aquilo é certo e verdadeiro? É simples.
É só você, o que é que Descartes pensou? Se eu quero saber se algo é verdadeiro, se eu quero saber que a minha crença é verdadeira, eu preciso criar critérios, eu preciso investigar e eu preciso utilizar métodos que me levem a descobrir a verdade. Professor, é isso que eu preciso fazer na minha vida? É isso que a gente precisa fazer a todo instante. Criar critérios. Quais são os critérios? Há evidências? Aquilo que eu passei a crer é correto? É aquilo que realmente é necessário que eu creia? Como é que eu posso descobrir isso? Quando eu começo a criar um método, quando eu começo a criar estratégias de investigação, até que eu chegue a um conhecimento que eu posso chamar de conhecimento verdadeiro, tá bom? Deu para entender aqui a chamada dúvida metódica de Descartes? Que, na verdade, é uma boa dúvida, aquela dúvida que todos nós precisamos ter, que todos nós precisamos desenvolver, tá bom? Vamos agora para o próximo slide? Vamos lá. No próximo slide, nós vamos encontrar o nosso outro amigo. Eu li um livro esses dias que dizia uma coisa interessante. E falar nisso, você tem lido bem? Você tem lido muito, na verdade, durante esse período. Galera do terceiro ano, redação, leitura faz parte, é essencial para isso. Vamos colocar aqui juntos digamos assim, uma meta de leitura. Esse ano eu estou aí com algumas metas de leitura, né? Já o meu tempo é um pouco assim, meio que pequenininho, meio que escasso, a correria de uma escola para outra, preparar materiais, etc. Mas eu coloquei uma meta de leitura para esse ano de 2022. Estou próximo, não estou assim, consegui chegar lá. Esse ano todo, né? Agora nós estamos no mês de abril, não é isso? Já consegui ler todo assim, de uma capa a outra, 6 livros. Mas quero ir mais longe, né? Vamos juntos para aprendermos um pouquinho mais? Muito bem. Vamos agora para Karl Marx. Eu li algo interessante sobre Karl Marx essa semana que dizia o seguinte: talvez seja um dos filósofos e sociólogo, que ele também era sociólogo, dos mais lido, amado, odiado, respeitado, criticado da história. Esse é o nosso amigo Karl Marx. Amado por uns, odiado por muitos, querido por alguns, criticado por quase todos. Esse é o Karl Marx. Ele pode ser considerado um revolucionário, né? Que nasceu no ano de 1818. Isso é importante que você veja esse ano, 1818. Por quê, professor? Para eu entender o pensamento de Karl Marx, eu preciso lembrar de uma coisa, de uma revolução, a Revolução Industrial. E quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente fala ali daquele período na Inglaterra, onde houve o crescimento das máquinas, né, das indústrias, e essas indústrias foram constituídas, né, principalmente pelas pessoas que vieram do campo para a cidade, e ali eles foram dominados, eles foram explorados por esses donos das indústrias, aonde pagavam muitas vezes salários extremamente baixos para os homens e para as mulheres muito mais baixos, e muitas vezes com crianças que trabalhavam nessas indústrias e nem recebiam. Então é nesse contexto que Karl Marx faz uma avaliação cria, né, a sua ideia da luta entre classes, daqueles que dominam, daqueles que exploram, daqueles que usam o poder que há em suas mãos, principalmente o poder econômico, no contexto da Revolução Industrial, para simplesmente fazer com que aqueles que estão sob o seu domínio pudessem viver no meio ou em um determinado tipo de pobreza, onde não viam como crescerem, como desenvolverem riquezas, ok? É essa a ideia que está por trás de tudo aquilo que escreve Karl Marx. Então vamos lá, vamos entender isso um pouquinho mais. Deixa eu passar aqui mais uma vez os slides para que vocês possam ver. Certo. Então, vejam, quais são os pontos principais da ideia de Karl Marx? Vamos pensar em 4 pontos. Primeiro ponto, Karl Marx apontou 3 defeitos no capitalismo, porque a Revolução Industrial não é também um desenvolvimento do auge do capitalismo? E eu quero abrir aqui um parêntese. Você pode até assistir uma aula que nós fizemos agora para a galera do primeiro ano sobre o Renascimento,
E depois do Renascimento, não se esqueça de dar uma olhadinha e dar uma estudada ali nas aulas de história sobre a Reforma Protestante, que abre caminho, e um caminho muito amplo para o desenvolvimento do capitalismo. Lembra de Max Weber naquele famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? Então, Karl Marx, ao receber toda essa herança do Renascimento, receber essa herança da Reforma Protestante, que abre o caminho para esse capitalismo que se torna um modelo econômico de exploração, Karl Marx ele mostra os 3 defeitos que há no capitalismo. Ineficiência, porque não traz desenvolvimento para todos. Exploração, porque aqueles que é uma classe privilegiada começa agora a ter um domínio sobre aqueles, né? Um domínio de quase que escravagista sobre aqueles que são seus contratados. E a alienação. O que seria alienação na visão da filosofia e da sociologia? Quando você não tem o poder de falar, quando você não tem o poder de questionar, quando você é guiado por aqueles que os outros querem, ok? Então, ele propôs uma teoria sequencial de história. O que seria isso, professor? Ele desenvolve um conceito conhecido como comunismo. O que seria o comunismo? Aonde as pessoas não pudessem viver na ineficiência, pudesse o sistema econômico ser eficiente, de forma que viesse todos a crescerem, que as pessoas não pudessem ser exploradas e que elas não fossem alienadas. Isso aí ele chamou de teoria geral das relações de produção, aonde todos deveriam buscar viver dessa forma comum, ou seja, através do comunismo. Claro, você pode dizer assim, professor, mas o comunismo ele se desenvolveu em outras áreas, em outras nações, em outros povos, em outros conceitos que levou a ditaduras, como foi o caso de Stalin na antiga União Soviética e que foi o caso de Mao na China. Verdade. Porém, não esqueça de um pequeno detalhe. A doutrina ou o conceito criado por Karl Marx foi utilizado para justificar essas ditaduras, mas não que Karl Marx criou essa forma de pensar baseada em conceitos ditatoriais, ok? Muito bem, vamos para o próximo slide. Eu vou pedir aqui a ajuda da chefe, que não está passando aqui, deixa eu ver. Chefe, passa aí para mim, por favor. Travou aqui. Travou. Passa aí para mim. Certo. Pode passar o outro? Pode. Então, vejam só. Aí, muda novamente. Vamos para o pensamento de Karl Marx, para você entender um pouquinho mais. Capitalismo, né, o socialismo, desde até chegar ao comunismo, a luta de classes, certo? Dessas classes sociais e assim por diante. Dá uma estudadinha em Karl Marx para você ter uma visão que muitas vezes é distorcida das suas ideias, ok? Muito bem, vamos ver agora o nosso próximo filósofo. Pode passar, chefe, que é Hegel. Se ela passar ali. Mas enquanto ela passa, Hegel ele falava o seguinte, pode passar mais uma vez, filósofo alemão que desenvolveu o conceito de foco da investigação, certo? Agora eu lhe pergunto, por que estudar Hegel? Porque na verdade é o seguinte, vamos pensar de 4 formas. Ele compreende a questão da existência humana, do ser e do estar, né? Ele vê o ser humano, ele quer entender por que o ser humano é e qual a sua forma de estar no meio da sociedade, o que é que ele pode fazer por essa sociedade, como é que ele pode desenvolver-se nessa sociedade. Então ele começa agora a aprofundar o seu estudo sobre a existência humana. E ele estuda aquilo que nós vamos chamar de ontologia, ou seja, o estudo do ser. Ele é um crítico sobre a sociedade moderna, por quê? Porque ele vê que é necessário criar o que ele chama de ultrapassamento da subjetividade moderna, aonde o ser humano ele deixa de ser algo a ser, digamos assim, escanteado
mas ele passa a ser o centro, de ser estudado, de ser entendido, e ele retorna, ele volta àquela questão, qual o sentido do ser? Qual o valor do ser humano? É como se ele quisesse trazer de volta o ponto do antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas, ok? É a distinção. Então, quando falar em Hegel, lembre-se entre a distinção entre o ser e entre o ente e o ser. O que é o ente? A existência. O que é o ser? A essência, o modo de ser de cada ser humano, ok? Valeu, galera do Terceirão. Por hoje, sextou. Voltamos na próxima. Um beijo para vocês. Tchau.